Você acreditaria que uma pequena ilha já foi o país mais rico do mundo graças a algo tão insignificante? Excrementos de pássaros. É Nauru que passou do auge da prosperidade ao abismo da pobreza à medida que seus recursos se esgotavam, deixando crateras tão profundas quanto a superfície da Lua. Mas o paradoxo não para por aí, pois atualmente, Nauru também detém o recorde mundial de maior taxa de obesidade, com os homens consumindo em média mais de 6 frangos em calorias por dia. São esses fatos chocantes que fazem de Nauru não apenas o terceiro menor país do mundo, mas também um dos lugares mais estranhos e surpreendentes do planeta. Assista ao vídeo inteiro e não perca um único momento para aprender as coisas estranhas por trás do motivo pelo qual mais de 90% da população deste país remoto é considerada obesa, ou porque suas mulheres encantadoras são especialmente atraentes para homens estrangeiros. Começamos em um canto isolado do Oceano Pacífico, onde milhares de quilômetros de água cercam uma pequena e remota ilha. É Nauru a menor nação insular do mundo, medindo apenas 21 quilômetros quadrados. Nauru é um pequeno paraíso, um lugar tão remoto que parece ter escapado da vista do resto do mundo. Talvez seja por isso que Nauru é um dos destinos mais singulares e menos conhecidos, e um dos lugares menos visitados do planeta, frequentemente esquecido por turistas e operadores turísticos. Nauru também é um dos lugares mais extraordinários do planeta porque, além de sua beleza extraordinária, o país também esconde mistérios surpreendentes, como ser considerado o país mais obeso do mundo, ter sido um dos mais ricos e depois um dos mais pobres, e ter sido usado por muitos anos como uma prisão a céu aberto para refugiados australianos. Mas as peculiaridades de Nauru não param por aí. O país não tem capital oficial, e seu único distrito administrativo é Yaren, que abriga o governo, o parlamento e as embaixadas. Mas não é uma cidade no sentido tradicional. Em vez disso, a ilha tem infraestrutura muito limitada, com apenas 30 quilômetros de estradas e uma ferrovia de apenas 4 quilômetros que pode ser percorrida em pouco mais de uma hora. A ilha é um lugar fácil de administrar, mas igualmente fascinante, com uma beleza rústica e isolada que a torna única. Apesar de ser um dos menores e menos visitados países do mundo, Nauru possui um tesouro cultural e histórico único. Por tudo isso, apenas cerca de 200 pessoas por ano se aventuram a explorar este canto remoto do planeta, enfrentando dificuldades de acesso e vistos caros, o que torna Nauru uma joia indescritível para muitos. A dificuldade de chegar à ilha e a falta de voos regulares a tornam um mistério que poucos ousam desvendar. No entanto, aqueles que o fizerem descobrirão uma ilha que permanece um dos segredos mais bem guardados do Pacífico. O nome Nauru vem da palavra Naero, que significa eu vou, na língua local, refletindo as tradições dos povos indígenas da Micronésia e da Polinésia. A realidade desta pequena nação está ligada a uma história de mudanças significativas. A ilha foi pacificamente habitada por micronésios e polinésios durante séculos, até a chegada dos britânicos em 1798. E anos mais tarde, a ilha tornou-se uma colônia alemã e foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, antes de conquistar a independência em 1968. Esses eventos marcaram Nauru, tornando-a um país com uma história rica e tumultuada. Esses eventos também são a razão pela qual o país foi considerado o lugar mais rico do planeta por muitos anos. Um fato interessante que detalharemos em breve. Isso também está relacionado ao pequeno tamanho da ilha, considerada o terceiro menor país do mundo, depois do Vaticano e de Mônaco. Apesar de seu pequeno tamanho, a ilha possui uma densidade populacional significativa e seu pequeno território permite fácil acesso a todos os cantos do país. Aqui, cada canto pode ser alcançado em um curto espaço de tempo, criando uma experiência única e íntima. Com uma população de apenas 10 mil pessoas, Nauru também é listada como um dos países com as maiores taxas de obesidade do mundo, um fato que você aprenderá em breve. Esse fenômeno teve um impacto profundo na sociedade e no estilo de vida locais, e também é a razão pela qual muitas de suas mulheres e homens atraentes têm um interesse especial por estrangeiros, tentando escapar das dificuldades que o país enfrenta. Quando pensamos nos menores países do mundo, enquanto o Vaticano é um centro de poder religioso e Mônaco é um símbolo de luxo e glamour, Nauru, o terceiro menor país do mundo, permanece um canto esquecido e isolado do planeta hoje.
Embora nem sempre tenha sido assim, no passado Nauru desfrutou de uma era de ouro que a tornou um dos países mais famosos do mundo e liderou a lista por muitos anos. Este pequeno ponto no meio do Oceano Pacífico alcançou uma riqueza incrível graças ao fosfato, um recurso natural formado a partir dos excrementos de aves marinhas, outrora considerado ouro branco. A exploração desse recurso transformou Nauru em uma grande potência econômica. Na década de 1970, a renda per capita de Nauru atingiu níveis impressionantes, superando a de muitos países como os Estados Unidos, e a ilha vivenciou um período de luxo e prosperidade sem precedentes. Para se ter uma ideia, em 1975, a renda per capita de Nauru era de 176 mil dólares por ano, mais de 3 vezes a renda per capita dos Estados Unidos na mesma época. Durante esses anos, as estradas escassamente povoadas de Nauru estavam cheias de carros de luxo como jeeps, enquanto o governo subsidiava tudo desde saúde até educação e moradia sem impostos. Os nauruanos desfrutavam de um estilo de vida despreocupado, viajando pelo mundo e vivendo em uma abundância aparentemente infinita. Mas eles não tinham ideia das dificuldades e mudanças que o futuro os forçaria a suportar. A história de Nauru se tornaria um dos exemplos mais famosos de como a superexploração dos recursos naturais pode levar nações à beira da destruição. Nesta remota ilha do Pacífico, a mineração de fosfato, que trouxe imensa riqueza na época, acabou devastando o meio ambiente da ilha. Com o tempo, a mineração em massa de fosfato deixou o interior da ilha praticamente inabitável, transformando-a em uma paisagem lunar repleta de crateras. Em meados do século XX, especialistas alertavam para a irreversibilidade desses danos ecológicos e como as mudanças poderiam ter consequências terríveis para o povo de Nauru. Em resposta a essa crise, a Austrália assumiu a responsabilidade de garantir um futuro digno para o povo de Nauru e até discutiu planos para realocar toda a população, implementando planos extremos, como transformar a ilha em uma prisão a céu aberto, como você descobrirá mais tarde. Mas os nauruanos, apesar da perspectiva inicial de desolação, decidiram não fazê-lo. A mineração de fosfato foi retomada como última esperança, mas as reservas se esgotaram rapidamente, mergulhando a ilha em uma grave crise econômica. Os depósitos de fosfato provêm do guano de aves marinhas, que havia sido depositado e fossilizado em sedimentos da ilha por milhares de anos. Esse guano rico em fósforo era a base do fosfato extraído. No entanto, devido à mineração em massa e à falta de novos depósitos, o recurso acabou se esgotando, deixando a ilha sem sua principal fonte de renda. Nas décadas seguintes, Nauru deixou de ser um dos países mais ricos para se tornar um dos mais pobres, enfrentando altos índices de desemprego, infraestrutura precária e altas taxas de criminalidade. Hoje, Nauru ainda luta para restaurar sua estabilidade econômica e ambiental, tornando-se um exemplo flagrante dos perigos da dependência excessiva de um único recurso natural. O fim do fosfato e o subsequente colapso econômico trouxeram caos e corrupção. A crise foi ainda mais agravada quando as mudanças climáticas destruíram o que restava da indústria pesqueira. Dessa forma, a ilha se tornou um deserto quase irrecuperável, com o desemprego atingindo quase 80% da população. A situação parecia insuportável. E nesse cenário sombrio, a Austrália viu uma oportunidade de intervir, ainda que de forma bastante controversa, transformar Nauru em uma prisão para refugiados. A Austrália enfrentava um número crescente de refugiados, fugindo de conflitos e perseguições no Oriente Médio, Ásia e África, e estava desesperada por uma solução para impedir que tantos chegassem às suas costas. Foi assim que a ilha de Nauru se tornou um centro de detenção para onde os refugiados seriam enviados, enquanto seus pedidos de asilo eram processados. Em troca, a Austrália forneceria assistência econômica ao país, tentando ajudar a aliviar a crise econômica de Nauru, mas também aproveitando a situação para reduzir seu próprio fardo migratório. Embora a ajuda econômica parecesse um alívio para a nação empobrecida, a medida era controversa. Refugiados muitos traumatizados por suas experiências foram mantidos em condições horrendas, e a ilha tornou-se um símbolo das políticas migratórias mais severas da Austrália. Enquanto isso, Nauru estava presa em um ciclo de dependência incapaz de escapar dos desastres ecológicos, sociais e econômicos que a haviam arrastado para o fundo. Esta ilha paradisíaca, outrora rica e próspera, tornou-se um centro de sofrimento humano tanto para seu próprio povo quanto para os refugiados que vieram para cá em busca de um futuro melhor. Mas as dificuldades não pararam por aí. À medida que os problemas sociais, econômicos e ambientais se agravavam, uma realidade ainda mais chocante começou a emergir em Nauru.
A ilha havia se tornado o país com a maior densidade de pessoas obesas do mundo, uma realidade que ainda persiste. Esse fenômeno tem raízes profundas na pobreza, no acesso limitado a alimentos frescos e nas consequências do declínio econômico. A mudança na dieta de Nauru, que em seus anos dourados refletia luxo e riqueza, começou a ter efeitos devastadores na saúde de seu povo. Com o desaparecimento de fontes de renda e a falta de uma infraestrutura econômica sólida, a ilha tornou-se cada vez mais dependente de alimentos importados baratos e carentes de nutrientes. Produtos ultraprocessados ricos em açúcar e gordura tornaram-se o alimento mais popular para os nauruanos. Soma-se a isso os baixos níveis de atividade física, já que o desemprego em massa e a pobreza levaram à falta de opções de exercícios. O resultado foi um aumento alarmante de doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, doenças cardíacas e hipertensão. Como resultado, Nauru tem hoje uma das maiores taxas de obesidade do mundo, com alguns números mostrando que mais de 90% da população adulta é classificada como obesa. Isso coloca o país bem acima de países como os Estados Unidos, onde cerca de 36% da população adulta é obesa, ou o México, com uma taxa de obesidade de quase 35%. Além disso, 30% dos nauruanos sofrem de diabetes tipo 2, uma condição diretamente ligada à sua dieta e estilo de vida. A ingestão calórica de Nauru é outro fator alarmante. Em média, os homens adultos na ilha consomem 7.500 calorias por dia, enquanto as mulheres consomem cerca de 5.000 calorias por dia. Isso é excepcionalmente alto em comparação com a média global, onde a ingestão recomendada varia de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Para colocar isso em perspectiva, um homem adulto em Nauru consumiria o equivalente a 6 ou 7 frangos inteiros por dia. Esse consumo excessivo de calorias tem raízes em 2 fatores principais. Primeiro, o excesso de peso corporal é visto como um sinal de poder e riqueza na cultura local, promovendo um estilo de vida indulgente. Segundo, a ilha, devido ao seu tipo de solo e à falta de recursos agrícolas, depende fortemente de importações de alimentos baratos e altamente processados, como carne enlatada, dificultando qualquer esforço para mudar esses hábitos alimentares e melhorar a saúde de seu povo. Este problema de saúde reflete de muitas maneiras as tensões sociais e econômicas que assolaram esta ilha remota. Os nauruanos, lutando para sobreviver em um ambiente de crise perpétua, caíram em um ciclo vicioso em que alimentos baratos e pouco saudáveis se tornam uma forma de conforto temporário. Em vez de melhorar a situação, reflete o colapso geral que Nauru tem vivenciado nas últimas décadas, com um sistema de saúde sobrecarregado pela obesidade e suas consequências. Pobreza, falta de acesso a alimentos nutritivos e o legado de um passado glorioso se combinaram para criar uma tragédia que afeta as gerações presentes e futuras. Talvez essas sejam as razões pelas quais muitas mulheres e homens em Nauru veem os estrangeiros como uma das melhores maneiras de escapar de sua complexa realidade. Apesar dos graves problemas econômicos e sociais que Nauru enfrenta, a ilha ainda possui uma beleza única em seu povo que atrai poucos visitantes. Os nauruanos, tanto homens quanto mulheres, são conhecidos por suas características únicas, que são muito atraentes para os estrangeiros, e eles são muito interessados em visitantes. Sua beleza tem muito a ver com suas origens mistas e localização remota, criando uma população com uma aparência característica: pele bronzeada, olhos escuros, e uma aparência que reflete a influência de antigos povos do Pacífico e outros grupos como os britânicos, alemães ou japoneses, que visitaram a ilha ao longo dos séculos. Apesar do seu isolamento, Nauru abriga uma população com uma identidade única. As mulheres da ilha de ascendência micronésia, com sua beleza natural, traços característicos e pele saudável, são admiradas não apenas por sua aparência, mas também por sua resiliência, capacidade de manter tradições e otimismo. Muitas delas usam trajes tradicionais que refletem a rica herança cultural da ilha. É comum encontrar muitas mulheres solteiras no país, e uma das razões para isso é que, devido aos desafios sociais e econômicos que a ilha enfrenta, muitos jovens buscam oportunidades fora de sua terra natal. No entanto, muitas dessas mulheres se sentem atraídas por estrangeiros, em parte devido à situação difícil que a ilha enfrenta. Nauru tem enfrentado desafios econômicos, sociais e políticos, e a ideia de escapar para explorar outras realidades parece atraente para eles. Esse desejo de explorar não se deve à falta de interesse pelos homens locais, mas sim ao desejo de vivenciar outras culturas e, quem sabe, encontrar novas oportunidades.
As mulheres nauruanas têm consciência de sua beleza e a usam não apenas para atrair atenção, mas também para abrir portas para um futuro diferente. É por isso que muitos visitantes atraídos pela busca por algo único neste lugar remoto não conseguem deixar de admirar a beleza singular do povo nauruano. Apesar dos desafios que enfrentam, a curiosidade de explorar um mundo remoto e isolado é uma das principais razões pelas quais muitos nauruanos se sentem atraídos por estrangeiros. Para muitas pessoas em Nauru, os visitantes representam uma oportunidade de escapar da agitação da vida cotidiana, mesmo que temporariamente. Eles são atraídos por histórias de outros países, pela possibilidade de uma vida diferente e pela ideia de se conectar com o mundo além dos limites da ilha. Esse desejo de explorar não é apenas cultural, mas também emocional, e em um lugar onde as dificuldades são constantes, conhecer alguém fora do círculo fechado de Nauru oferece uma fuga. O fato de Nauru ser um dos menores e menos visitados países do mundo também lhe confere um ar de mistério e intriga. Este canto isolado do Pacífico, sem as grandes atrações turísticas ou luxos que outros destinos oferecem, esconde uma beleza única e uma história fascinante. Em vez das multidões de destinos mais populares, os visitantes podem explorar uma ilha que, apesar da falta de conveniências modernas, mantém uma essência autêntica. Para aqueles que se aventuram a explorar o povo de Nauru, vive em um mundo próprio longe das grandes cidades e da agitação da vida moderna, mas ainda mantendo uma identidade que o torna um canto único do mundo. Um aspecto interessante de Nauru é que o país não possui forças armadas próprias. Em caso de ameaça externa, da Austrália é responsável por sua defesa, uma decisão pragmática que responde à falta de recursos para manter uma força armada em um país tão pequeno. Em vez de investir em segurança, Nauru prefere se concentrar no bem-estar social de seu povo, confiando na proteção de seu vizinho maior. Outro aspecto muito importante está relacionado aos esportes. Em Nauru, o rugby é considerado o esporte nacional, com uma grande base de fãs e jogadores locais. Mas o esporte mais singular e proeminente que reflete a natureza especial da ilha é a arte da captura aérea de pássaros. Nesse esporte, os homens nauruanos usam laços longos para capturar pássaros em voo, uma tradição que se mantém há muitos anos. Os pássaros capturados não são apenas soltos, mas frequentemente mantidos como animais de estimação cuidados e alimentados nas casas das pessoas. O esporte, além de ser uma habilidade fascinante, reflete a estreita conexão que os nauruanos têm com seu ambiente natural, e é uma prática que permanece parte integrante de sua cultura local. Além de todas essas peculiaridades, e apesar de seu tamanho e isolamento, Nauru possui uma beleza natural incomparável, que, combinada com a singularidade deste paraíso remoto, e apesar de ser considerado o lugar menos visitado do mundo, ainda faz deste destino um sonho para aqueles que têm a sorte de conhecê-lo. A ilha é notável por sua paisagem única e fauna singular. Além disso, é cercada por um recife de coral, tornando-se um lugar ideal para os amantes do mergulho. Enquanto as praias imaculadas, quase desabitadas, permitem que você desfrute da tranquilidade de um paraíso remoto. Além disso, sua geografia apresenta um contraste fascinante. Uma ilha com vegetação natural esparsa, mas rica, biodiversidade marinha e uma paisagem surpreendentemente diversa, incluindo lagoas e formações rochosas e até crateras que, devido aos fatos que você já conhece, lhe dão uma aparência mais lunar, tornando-a ainda mais atraente para os viajantes mais corajosos. Para chegar a Nauru, a partir das Américas ou da Europa, as opções são bastante limitadas devido à localização remota e isolada da ilha. Não há voos diretos das Américas ou da Europa. Então você precisará fazer escala pelo menos uma vez, geralmente na Austrália. Da Austrália, diversas companhias aéreas operam voos semanais para Nauru. A principal companhia aérea que oferece essas rotas é a Nauru Airlines, que conecta a ilha a Brisbane, na Austrália, e outras cidades da região do Pacífico. O voo de Brisbane, por exemplo, leva cerca de 4 horas, uma ideia que pode ajudar você a entender o isolamento deste país. Uma vez em Nauru, locomover-se pela ilha é relativamente simples, pois ela é muito pequena. Não há transporte público em Nauru, então a opção mais popular é alugar um carro ou uma moto, ou, se preferir, usar táxis locais. Como a ilha tem apenas cerca de 20 km de extensão, não é difícil se locomover, e a maioria das atrações turísticas ou pontos de interesse estão a uma curta distância uns dos outros. Aluguel de carros está disponível em hotéis ou agências locais, embora as opções não sejam tão amplas quanto em destinos mais turísticos. Em termos de moeda, a ilha usa o dólar australiano como moeda oficial. Os visitantes descobrirão que a maioria dos estabelecimentos aceita dinheiro,
embora alguns estabelecimentos maiores também aceitem cartões de crédito. No entanto, assim, é aconselhável levar algum dinheiro em espécie, especialmente se você planeja visitar mercados locais ou pequenas lojas, onde pagamentos com cartão nem sempre são possíveis. A língua oficial de Nauru é o nauruano, embora o inglês seja amplamente falado e compreendido especialmente em áreas turísticas e pelo governo. A maioria da população é bilíngue, facilitando a comunicação com visitantes internacionais. O custo de vida em Nauru pode ser relativamente alto em comparação com outros destinos do Pacífico devido ao seu isolamento e à dependência de importações. Por exemplo, um café em uma cafeteria local pode custar cerca de za 3 dilas 30 as ou 3 euros. Uma cerveja pode custar cerca de cerca de isso. Enquanto uma noite em um hotel de médio porte pode custar cerca de 120 baht, o equivalente a 80 baht, dependendo da temporada e do tipo de acomodação. Quanto aos vistos, cidadãos da maioria dos países, incluindo os Estados Unidos e membros da União Europeia, precisam de visto para entrar em Nauru. No entanto, o processo é relativamente simples, pois você pode solicitar um visto na chegada que geralmente é válido por 15 dias. O custo desse visto é de cerca de 50 RI. Vale a pena verificar os requisitos exatos com antecedência, pois eles podem variar dependendo do país de origem e das regulamentações em vigor no momento. Como você pode ver, chegar a Nauru, vindo das Américas ou da Europa, exige uma escala principalmente pela Austrália, mas o esforço certamente vale a pena dada a singularidade e a beleza da ilha. Toda jornada tem um fim. Então nossa exploração termina aqui. Se você quiser continuar explorando países como Rússia, Uzbequistão, Butão, ou pequenos países do Sudeste Asiático como Vietnã, Filipinas, Laos e Tailândia, visite nosso canal para aprender coisas interessantes sobre outros países. Como vídeos com muitas curtidas, são sempre priorizados se você achar este vídeo interessante. Curta, deixe um comentário e compartilhe com seus entes queridos para que nosso canal cresça e, a partir daí, tenhamos motivação para criar vídeos mais interessantes e atraentes sobre os países. Agora adeus e até os próximos vídeos. Sinceramente, obrigado e até a próxima.